Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que Israel aceitou implementar pausas humanitárias de 4 horas em áreas do norte da faixa de Gaza todos os dias para permitir a retirada de civis para o sul e a entrada de suprimentos básicos na região. No meio ambiente, o desmatamento da Amazônia caiu 22,3% no período de um ano, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E na ciência, um feito histórico. Cirurgiões de Nova York anunciaram que realizaram o primeiro transplante de olho inteiro em um ser humano. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. E eu começo esse episódio com uma atualização importante sobre Israel, porque o país concordou em implementar pausas humanitárias de 4 horas em áreas do norte da faixa de Gaza todos os dias para permitir a retirada de civis para o sul e a entrada de suprimentos básicos no enclave palestino que está cercado. As pausas, que serão anunciadas com 3 horas de antecedência, surgiram de discussões entre autoridades dos Estados Unidos e de Israel nos últimos dias, incluindo conversas que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, teve com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. As pausas vão acontecer em locais específicos e, de acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, as pessoas poderão deixar o norte de Gaza por 2 corredores humanitários e acrescentou que é fundamental que os suprimentos de assistência sejam levados também para os locais para onde as pessoas estão se deslocando. Um porta-voz do Exército de Israel ressaltou que as pausas não significam o fim do conflito e que as janelas de 4 horas são para ajuda humanitária. Essa pausa acontece no momento em que a Organização Mundial da Saúde informou que a falta de água potável está provocando um surto de diarreia na faixa de Gaza. O levantamento da OMS aponta que o surto já atingiu mais de 33 mil pessoas no território desde meados de outubro. Crianças são metade dessas pessoas, segundo a OMS. Esse índice é bem acima da média registrada na faixa de Gaza em 2021 e 2022, de cerca de 2.000 casos mensais, o que já é considerado alto pela organização. Até agora, desde o início do conflito entre Israel e Hamas, o número de mortos passa de 11.700. Em Gaza, 10.569 pessoas morreram e Israel confirma 1.400 mortes. Daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre informações internacionais para você. Aqui no Brasil, após aquela operação de ontem da Polícia Federal contra um grupo recrutado pelo Hezbollah, que é um grupo terrorista libanês financiado pelo Irã, para atacar prédios da comunidade judaica aqui no Brasil, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse hoje que nenhuma força estrangeira manda na PF e que há uma tentativa de politização que ameaça a soberania nacional. Essa fala dele foi uma resposta à declaração do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que foi às redes sociais para afirmar que a agência de inteligência israelense, a Mossad, ajudou nas investigações. De fato, a operação da Polícia Federal de ontem foi desencadeada após receber relatórios de órgãos de Israel e dos Estados Unidos, alertando para indícios de que o grupo terrorista agiria no Brasil. Mas nas redes sociais, Netanyahu associou os atos extremistas à guerra que acontece no Oriente Médio. E Flávio Dino rebateu isso e disse que a cooperação internacional sempre existiu, mas que a operação da Polícia Federal já tinha iniciado antes mesmo da guerra. O ministro diz que nenhum país pode interferir na investigação brasileira, nem mesmo usar isso para fazer propaganda de interesses políticos próprios. Mesmo sem ele citar nominalmente Netanyahu, ele falou em ingerência indevida. Ninguém que coopera conosco pode pretender substituir as instituições brasileiras e antecipar vereditos. Então, dizer que uma investigação brasileira que se processa sob supervisão do Poder Judiciário já concluiu pela responsabilidade de um grupo de pessoas ou de países, isso é uma ingerência indevida. E por isso mesmo, fiz questão de deixar claro
que, como ministro da Justiça, é minha obrigação dizer que a Polícia Federal não tem lado. E a Polícia Federal, portanto, e o Ministério da Justiça não admitem qualquer tipo de opinião, antecipação, veredito sobre aquilo que a Polícia Federal ainda está investigando. Também causou um incômodo entre as autoridades brasileiras a declaração do embaixador de Israel no Brasil ao jornal O Globo, em que ele disse ontem que se o Hezbollah escolheu o Brasil é porque tem gente que ajuda. Na operação de ontem, chamada de Trapiche, a Polícia Federal prendeu 2 homens recrutados pelo Hezbollah e com um deles apreendeu $5 mil. As investigações mostram que ele já tinha acertado valores e até os prédios que seriam alvos de um grupo terrorista. Mas a Polícia Federal ainda apura se o dinheiro encontrado tem relação com esses atos extremistas. A Polícia Federal ainda analisa a conversa e interceptações telefônicas para saber se houve a prática de crimes e quais eram as intenções do grupo no país. Segundo as investigações, o grupo teria interesse em atuar na fronteira com outros países da América do Sul, no tráfico de drogas e armas, enquanto recrutava brasileiros para a prática dos atos de terrorismo. No Judiciário, o julgamento do Supremo Tribunal Federal que pode mudar a correção do saldo do FGTS foi suspenso hoje após um pedido de vista do ministro Cristiano Zanin. O placar atual é de 3 votos favoráveis. Na prática, essa mudança aí aumenta os ganhos dos trabalhadores. Após esse caso ter sido retirado da pauta a pedido do governo federal em outubro, o STF retomou a análise dessa questão com um reajuste que foi feito pelo relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, que aceitou a proposta do governo federal e alterou parcialmente o voto. A proposta do Ministério do Trabalho prevê a correção das contas do FGTS pelo índice da poupança a partir de 2025. Antes disso, os cotistas deverão ter direito à distribuição integral do lucro anual do benefício com base na inflação. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques seguiram o voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso. Como teve esse pedido de vista, agora o julgamento tem um prazo de até 90 dias para voltar a ser analisado pelos ministros. Ainda no Judiciário, lá no Tribunal Superior Eleitoral, aconteceu hoje a última sessão com a participação do ministro Benedito Gonçalves, que é o atual corregedor-geral eleitoral. Ele deixou a corte após 2 anos de mandato e durante esse período ele foi responsável por conduzir os processos de investigação eleitoral que levaram à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, nesse último dia de trabalho, ele votou pela aplicação de uma multa ao ex-presidente pela divulgação de conteúdos falsos na campanha do ano passado. Mas houve um pedido de vista desse julgamento e foi suspenso a análise. Na despedida do TSE, o ministro Benedito Gonçalves, que volta agora integralmente ao Superior Tribunal de Justiça, foi homenageado pelos colegas. Ele fez questão de ressaltar ainda o trabalho que foi realizado e os julgamentos das ações de investigação eleitoral que condenaram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse tribunal demarcou, nos termos da lei, que não há escusas para que candidatas e candidatos à reeleição desviem as suas prerrogativas da Presidência da República e colham dividendos eleitoreiros. Sabendo que eleições são momentos de fortes emoções, de disputas acirradas e diferenças políticas evidentes. Porém, é preciso lembrar que, ao final do processo, todos somos unidos pelo desejo comum de uma nação mais justa, igualitária e livre. Com a saída de Benedito Gonçalves, a expectativa agora é de uma mudança de ritmo nas ações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro lá no TSE. Isso porque a vaga de Benedito Gonçalves vai ser ocupada pelo ministro Raul Araújo, que também é do STJ, mas que votou no sentido contrário ao do colega nos julgamentos que envolveram Bolsonaro. No total, restam ainda 7 processos envolvendo Jair Bolsonaro e aliados próximos e outros 2 envolvendo o presidente Lula lá no TSE. Mas como o novo corregedor Raul Araújo sabe que a maioria dos colegas hoje no TSE segue uma linha dura contra Bolsonaro, a expectativa é que o TSE não analise mais ações envolvendo o ex-presidente nos próximos meses.
Já que eu tô falando do judiciário, hoje teve mais uma fase da operação da Polícia Federal chamada de Lesa Pátria, que mira suspeitos que participaram dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. E hoje a Polícia Federal foi até o Paraná e prendeu um homem suspeito de ter participado dos atos quando os prédios do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional foram invadidos e depredados. O homem foi identificado por meio da impressão digital deixada em uma vidraça da sede do Supremo. Os investigadores ainda o flagraram dentro do Supremo Tribunal Federal, sentando na cadeira de um ministro. O setor da perícia da Polícia Federal cruzou as imagens das câmeras de segurança com material genético recolhido no local e chegou ao suspeito. Segundo a PF, o homem pode responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deteriorização ou inutilização de bem especialmente protegido. Agora eu vou retomar um assunto que a Bianca Santos contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, que tem relação com calorão nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo para 5 estados por causa dessa onda de calor. Até o momento, esse aviso vale para São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. Em cidades do Centro-Oeste, as máximas devem ultrapassar os 42 graus Celsius. Hoje, em entrevista ao Jornal da CBN, a meteorologista do INMET, Deise Moraes, explicou as causas desse fenômeno. É uma massa de ar seco, né, que está atuando, massa de ar seco quente, que está atuando, ela inibe, então, a formação de nebulosidade e de chuva, e com isso, né, forma como se fosse um tampão. E com isso, os raios solares incidem diretamente na atmosfera, aumentando, então, a temperatura. E com isso, né, nesses dias que nesses estados está com poucas chances de chuva e com a atuação desse sistema, a gente tem então a elevação dessas temperaturas. A onda de calor indica que as temperaturas devem ficar 5 graus acima da média do mês por um período de 3 a 5 dias consecutivos. A meteorologista do INMET falou que outros estados ainda podem ser impactados por esse fenômeno. Nós estamos avaliando, né, para ver se os outros estados entram também nesse critério e se entrar, a gente amplia então a área de avisos de onda de calor. E as temperaturas vão se superando a cada dia, viu? De acordo com o Climatempo, na segunda-feira, dia 13, cidades do Tocantins, Bahia, Piauí, Espírito Santo e Minas Gerais também devem ter temperaturas acima dos 40 graus. Já a Metsul diz que a onda será incomum e uma das mais intensas da história, com temperaturas de 45 graus ou mais no Centro-Oeste, interior de São Paulo e regiões de Minas Gerais. Pela previsão da Metsul, o calor deve durar entre 10 e 14 dias e pode quebrar recordes de temperaturas. E aproveitando que eu estou falando sobre o clima, eu vou levar você lá para o Amazonas, porque após 3 meses de fumaça em Manaus, o Ministério Público Federal acionou hoje a Justiça Federal para buscar explicações do governo do Amazonas sobre o combate a queimadas e incêndios florestais no estado. O Ministério Público Federal informou que decidiu atuar nesse caso após a nuvem de fumaça encobrir Manaus e provocar danos de saúde. O órgão citou um estudo da Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, que mostra que nas áreas mais afetadas pelo fogo na Amazônia, o número de crianças internadas com problemas respiratórios dobrou. O MPF pediu à Justiça Federal que determine ao governo do Amazonas a apresentação de documentos e provas que demonstrem medidas adotadas desde 2019 pelo Estado. O órgão quer analisar se as medidas foram suficientes para enfrentar o desmatamento no Estado, incluindo queimadas e os incêndios florestais. E para fechar esse assunto, até aproveitando essa deixa, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou hoje um levantamento que mostra que a taxa de desmatamento da Amazônia caiu 22,3% em um ano, segundo dados do governo federal que foram coletados até o último mês de julho. No mesmo período, a área desmatada da maior floresta tropical do mundo foi de 9 mil quilômetros, a menor desde 2019, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro assumiu a presidência. A área desmatada entre a temporada de 12 meses, de agosto de 2022 a julho de 2023, é equivalente ao tamanho da República de Chipre.
Os dados divulgados hoje foram produzidos pelo Programa de Monitoramento por Satélite, o PRODES, do INPE. Esses dados são muito mais precisos do que o sistema de alerta DETER, que publica números semanais. Ao divulgar esses números, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ressaltou o compromisso que a atual gestão possui com desmatamento zero até 2030. Isso é muita coisa. Por trás disso tem a decisão política do presidente Lula de desmatamento zero. Por trás disso tem a decisão política de que o plano e a política é transversal. E por trás disso tem uma ação integrada do governo para poder alcançar esse resultado. Em cima dos eixos que não é apenas de comando e controle, como vocês vão ver, é também de desenvolvimento sustentável, é também de instrumentos econômicos, é também de ordenamento territorial e regularização fundiária, que é assim que o desmatamento haverá de cair estruturalmente. A ministra disse que o governo tem dificuldade de alcançar essa meta por causa das ações do governo passado, quando houve, segundo a ministra, um completo desmonte às ferramentas de combate e fiscalização e incentivo a atividades que resultavam no desmatamento. Mudando completamente de assunto, hoje o IBGE divulgou um levantamento inédito que mostra a relação do brasileiro com a tecnologia. O estudo, que se chama Tecnologia da Informação e Comunicação, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, mostrou que em mais de 6 milhões de domicílios brasileiros, os moradores não usaram internet em 2022. E o principal motivo, em quase metade dos casos, é por não saber navegar na web. Além da falta de conhecimento sobre a tecnologia, a falta de necessidade e o custo alto do serviço também levaram os brasileiros a não acessarem a internet em casa. A região norte foi onde o maior número de moradores não estavam conectados, assim como nas áreas rurais. E quem explicou isso para a nossa reportagem foi o analista da pesquisa, o Gustavo Giaquinto. Comparando os moradores de áreas urbanas e rurais, a gente observa que há uma diferença, né? Ou seja, os moradores das áreas urbanas, eles utilizam, né? A proporção de usuários da internet é maior do que nas áreas rurais, mas essa diferença ela vem se reduzindo ao longo do tempo, o que significa que o crescimento da utilização da internet nas áreas rurais tem sido bastante expressiva. Por outro lado, 91% das casas brasileiras tinham acesso à internet no ano passado, um aumento de 1,5% na comparação com o ano anterior. Foram mais de 161 milhões de brasileiros online em 2022, alcançando o recorde de 87% da população com 10 anos ou mais conectada. O maior crescimento foi registrado entre os mais velhos. Enquanto em 2016, cerca de 1 a cada 4 idosos acessava a web, no ano passado, o número alcançou mais de 60%. O celular segue sendo o meio de acesso mais usado por quase 99% das pessoas, seguido pela televisão. Desde o começo do levantamento do IBGE, em 2016, o percentual de uso de internet pela TV aumentou 4 vezes e alcançou 47,5%. Já o percentual de uso em microcomputadores caiu quase pela metade, passando para 35,5% em 2022. Os aparelhos foram substituídos principalmente pelos celulares. O especialista em tecnologia da FGV de São Paulo, Fernando Meirelles, explicou isso. O fenômeno mostra o grande avanço que os aplicativos, quer dos bancos de compras, das escolas, têm aparecido nos celulares. Hoje em dia é muito fácil se trabalhar via celular e deixam de usar o computador cada vez mais. Outro fenômeno que a gente tem assistido é que os recursos das TVs dos últimos anos tem aumentado muito, principalmente a facilidade com que se navega hoje na TV, se comparada com há poucos anos atrás. No ano passado, mais de 31 milhões de lares tinham assinatura paga de streaming de vídeo. Essa é a primeira vez que o levantamento traz informações do tipo. Nas regiões Sul e Centro-Oeste, metade dos domicílios com televisão tem esse serviço pago. Outra realidade são as casas inteligentes. Quase 10 milhões de lares com internet no Brasil
já contam com algum aparelho smart em 2022. E entre os mais presentes estão assistentes virtuais, como a Alexa, da Amazon, ventiladores controlados pelo celular, ar-condicionado que liga sozinho e lâmpadas e geladeiras com um comando de voz. Falando em tecnologia, presta atenção aqui nessa história inacreditável e que mostra que tem que ter muita cautela ao usar as redes sociais. A história é a seguinte: em Minas Gerais, a Polícia Civil investiga uma caça ao tesouro que terminou com a destruição de espaços públicos e levou uma multidão às ruas na cidade de Paracatu, na região noroeste de Minas. O município tem pouco mais de 90 mil habitantes e a ação foi promovida pelo influenciador César Rincon, que tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. E o que aconteceu? Então, os moradores buscavam por chaves premiadas espalhadas pela cidade pelo influenciador. Cada uma dessas chaves tinha o valor de um prêmio de R$5 mil. Carros também foram sorteados. E nos vídeos divulgados no perfil do próprio influenciador, é possível ver as pessoas escalando prédios públicos, levantando tampas de postes, sacos de lixo e até escavando praças. Por causa dessa correria, a Polícia Militar foi acionada e constatou danos generalizados em pelo menos 3 praças da cidade. A ação foi realizada na noite da última terça-feira, quando o influenciador publicou no Instagram um mapa da cidade que apontava 3 pontos. Nos locais indicados estariam essas chaves premiadas. Em menos de 2 horas, as ruas foram tomadas por pessoas que estavam em busca desses prêmios. E pouco tempo depois, o perfil do influenciador divulgou uma foto da igreja da Praça do Santana dizendo que um dos tesouros estaria lá. E essa informação fez com que a multidão se deslocasse para o local. Alguns participantes, inclusive, escalaram as paredes da igreja. O prefeito de Paracatu, Igor Santos, falou com a nossa reportagem, classificou a atividade como absurda e disse que houve falta de zelo com o patrimônio público. Absurdo que aconteceu nas praças hoje em Paracatu. Eu entendo, é legal demais ganhar carro, legal demais ganhar prêmio, realizar os sonhos das pessoas, mas tem um limite claro. Aí o limite claro é a convivência das pessoas, é o zelo pelo bem público. O pessoal destrói tudo numa noite só, passou de qualquer limite, é uma praça que está dentro do patrimônio histórico, não tem como conviver com isso. Nós paracatuenses, infelizmente, não podemos aceitar. Por char, por prêmio, por carro, por nada, é o patrimônio do povo de Paracatu e a gente tem que zelar e respeitar o que é nosso. A Polícia Civil disse que, ao ser acionada, encaminhou um grupo de peritos para os locais indicados e informou que a equipe coletou vestígios e podem contribuir para as investigações. Até o momento, ninguém foi preso. A Prefeitura diz também que vai acionar o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e o Ministério Público para que o prejuízo seja pago pelos organizadores. Já o influenciador César Rincon disse que o objetivo não foi promover nenhuma confusão. Na economia, no mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,12% aos 119.034 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,67%, cotado a R$ 4,940. Já o euro encerrou o dia de hoje em alta de 0,34%, cotado a R$ 5,270. Voltando a falar do noticiário internacional, trago uma informação histórica e importante para você que vem lá da ciência, porque cirurgiões de Nova York anunciaram hoje que realizaram o primeiro transplante de olho inteiro em um ser humano. Só para você entender melhor, antes desse procedimento pioneiro, os médicos só realizavam um transplante de córnea, que é aquela camada frontal transparente do olho. A equipe médica da NYU Langone Health informou que nos 6 meses desde a cirurgia, que foi realizada durante um transplante de face parcial, o olho que foi enxertado mostrou sinais importantes de saúde, incluindo vasos sanguíneos funcionando bem e uma retina de aparência promissora. O médico que liderou a equipe, o Eduardo Rodrigues, disse o seguinte, abre aspas, o simples fato de termos transplantado um olho é um grande avanço, algo que foi pensado durante séculos, mas nunca foi realizado, fecha aspas.
O paciente que foi operado foi Aaron James, que é um veterano militar de 46 anos do Arkansas, que sobreviveu a um acidente elétrico de alta tensão relacionado ao trabalho, que destruiu o lado esquerdo do rosto dele, o nariz, a boca e o olho esquerdo. Inicialmente, os médicos planejavam incluir o globo ocular como parte do transplante facial por razões estéticas. Atualmente, o olho transplantado não se comunica com o cérebro através do nervo óptico. Só que esse transplante de um globo ocular viável abre muitas possibilidades, mesmo que a visão não seja restaurada nesse caso. A equipe médica não descarta a possibilidade do veterano militar recuperar a visão do olho transplantado. É a minha de fé, minha preferida. Eu caso com essa mulher, vou para lá em Maldivas. Você está ouvindo Ludmilla por motivos de... Há pouco mais de 50 dias do Ano Novo, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou os artistas que vão animar o público na Festa da Virada na praia de Copacabana. E as cantoras Ludmilla, Luísa Sonza e Glória Groove e a bateria da atual campeã do carnaval, a Imperatriz Leopoldinense, são as atrações do palco principal que vai ser montado em frente ao Hotel Copacabana Palace. Além dessa estrutura, a festa vai contar com outros 2 palcos, um deles dedicado ao samba. Nomes como Belo, Diogo Nogueira, Jorge Aragão e Tereza Cristina vão marcar presença por lá, assim como a bateria da Viradouro. O terceiro palco é voltado para música eletrônica, com vários DJs animando a espera pela chegada de 2024. Esse ano, a queima de fogos vai ter 12 minutos de duração e a novidade é que o espetáculo vai ser sincronizado com a música de uma orquestra que vai tocar ao vivo na praia. Segundo a prefeitura, o maestro vai fazer a regência dos músicos e do show pirotécnico simultaneamente, usando a batuta para comandar os fogos. Fiquei super curiosa. Pelo segundo ano consecutivo, o evento vai ser transmitido pela TV Globo e também pelo Globoplay. Eu entendo tudo isso agora, que não tem vilão na nossa história. Eu não vi isso sem saber o que falar. E eu vou embora hoje com a cantora Glória Groove, que é uma outra atração dessa festa que é mundialmente conhecida. E é com a música Radar que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. Além disso, você pode seguir, comentar e dar 5 estrelas no Spotify. No Apple Podcasts você pode seguir a gente. No Deezer você pode favoritar. No Google Podcasts você pode se inscrever. No Castbox você pode se inscrever e dar like. Na Amazon Music você pode seguir a gente. E na Alexa você pode colocar o Panorama CBN como resumo de notícias da sua rotina de bom dia ou boa noite. E não se esqueça que amanhã tem edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a querida Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.